Olá, boa tarde. Voltamos do nosso stand na 11ª Feira da Infra. Hoje com o tema sobre liderança feminina, um sofá completo de mulheres. Eu gostaria que as meninas se apresentassem, por favor. Posso começar? Por favor. Sou Ana Dávila, sou diretora de Relacionamento e Novos Negócios na Temon Serviços, que é uma empresa de manutenção predial de alta complexidade. E também sou cofundadora do grupo Mulheres em Facilities e Corporate Real Estate, que é uma iniciativa que a gente teve justamente para trazer esse tema do empoderamento e do espaço de trabalho da mulher nesse nosso mercado. Boa tarde, meu nome é Carla Santos. Hoje eu estou como diretora de experiência e atendimento cliente da Leroy Merlin, no mundo do segmento de varejo, onde a gente vem se desafiando e a gente vai explorar um pouquinho hoje aqui esse tema. Obrigada pelo convite. Eu também. Oi, tudo bem? Eu sou Priscila, sócia da Silvia, sócia na Trio Arquitetura. E aí a gente queria conversar um pouco sobre como que a gente está dentro desse mercado, as dificuldades, os desafios, os prazeres também da liderança feminina nesse ambiente que é tão masculino, podemos assim dizer. Eu queria que vocês contassem um pouco da experiência de vocês, como vocês enxergam esse mercado, essa liderança. Pode ficar à vontade. Eu tenho uma história divertida, assim, que eu comecei minha carreira em construção civil, trabalhando em incorporadora, construtora. Então, acho que no mercado de incorporação e construção, ele é bem misto já, né? Já. Acho que tem muita mulher arquiteta, muito homem arquiteto, engenheiros, acho que tem uma mescla interessante. Até a hora que eu saí do mundo de incorporadora e virei fornecedora em estacionamento. E aí eu entrei num mundo bem masculino, né? Onde, assim, 90% das pessoas que trabalham operacionalmente são homens. Os escritórios davam uma misturada um pouco entre homens e mulheres, mas ainda tinha uma predominância. E eu comecei indo para o Rio. Eu cheguei no Rio num escritório super masculino, mas onde tinha uma diretora mulher, que é minha madrinha até hoje no mercado, me ensinou horrores, foi para mim um baita exemplo, mas tinha um operacional muito masculino. E eu cheguei super sem graça, tal, né, buscando o meu espaço, e o pessoal me olhava e falava assim, essa playboyzinha de São Paulo tá fazendo o que aqui, né? Então, autoridade zero, né? Quem é você? Quem te respeita, né? Quem me respeita. E foi muito engraçado que foi a questão de mês, assim, deles entenderem que eu era a loirinha com carinha boazinha vinda de São Paulo, mas que de boazinha e loirinha não tinha muita coisa. E eu saí de lá 7 anos depois, assim, com toda a equipe muito do meu lado, os meninos, que eu brinco que são os meninos até hoje, quando me encontram, e aí, diretora, e aí, patroa, não sei o que. Então, assim, foi uma conquista de respeito de espaço num mundo muito masculino, mas eu acho que isso passa por você saber se impor, saber buscar respeito, saber mostrar que, calma, o território aqui é um pouco mais escorregador do que não é você bem imagina, assim, né? Então, não me venha com porrada, porque eu também devolvo porrada, me dá amor, eu também devolvo amor, e assim vai. Eu acho que um pouco desse mundo que a gente enfrenta no Facilities, eu acho que você na Leroy, né, uma loja de departamento desse tamanho, deve ter uma história muito parecida, é essa da gente ir se impondo com toda a delicadeza que o feminino traz, mas com a força e com a imposição Com a garra que, que a gente tem. Nos ensina, né? Eu acho que é uma coisa bem, bem por aí. Eu acho que é bem nessa linha, e eu acho que quando a gente fala da área de atendimento, de experiência cliente, acho que é um pouco o contrário, é composta por muitas mulheres, né? Então é muito comum você ver a mulher ali no cargo de RH, de atendimento cliente, e ao mesmo tempo, acho que o grande desafio se dá em você estar dentro de uma estrutura desta, mas também ser escutada e conseguir levar insumos para todas as outras áreas dentro de uma empresa, dentro de uma corporação, onde essas outras áreas normalmente são compostas por muito homens, né? Então, Exato. tem muito homens Dá ali, esse feedback, né? Exato. Então, você está participando eventualmente ali de um comitê, de uma reunião, e você vê que, por vezes, você é uma minoria, e você precisa estar muito pautada e conhecer muito dos temas que você vai levar, até para que você conquiste esse espaço de fala e possa, eu costumo dizer que assim, você precisa ter ali ser uma manchete atraente
para que as pessoas passem a ouvir e, a partir disso, você começa a conquistar espaço para fazer trabalhos para além daquilo que parece ser só cuidar da experiência e jornada cliente, porque é muito mais, né? Então, eu acho que tem um pouco, né, do que ela trouxe, que é, você chega por vezes e diz, quem é essa pessoa aqui? Chega de mansinha. Boazinha, tem um ar de mansidão. E quando você começa a apresentar ali, não, peraí, aqui tem um conteúdo, a gente sabe, né, o que precisa ser feito, explorado, eu acho que isso vai abrindo este espaço, né? Eu acredito muito de que não dá, a gente precisa o tempo todo estar muito conectado e atento aos temas, o que está acontecendo na empresa de uma forma geral. Não dá para você se restringir ao seu escopo de atuação. Então, você precisa estar muito conectado, até para você conseguir fazer parte dessas discussões de uma maneira a agregar valor, né? E ser escutada, porque você tem ali um conteúdo que, de fato, ele é interessante. Então, acho que isso exige um pouco mais dessa apropriação, dessa capacitação, de estar conectada, antenada, em conseguir buscar esses elementos que vão te ajudar a ir conquistando este espaço. E eu acho que depois que você conquista essa porta aberta, as coisas vão fluindo de uma maneira um pouco mais naturais. Parece que a gente passa por um teste, né? E passando por esse Mas acho que teste... mulher também leva muito dessa humanização para dentro do espaço masculino, né? Sem Porque dúvida. a fala é mais direta e dura, né? Homem, é o formato do homem ser assim, né? Eu acho que quando a gente leva mais conteúdo, mais visões, sabe, periféricas que o homem não tem, eu acho que abre uma porta, assim, às vezes. Eu digo que a gente consegue ser duro sem perder a ternura, né? A gente consegue ter uma ternura ali mesmo sendo... Mas você sabe que eu recentemente escutei uma entrevista, agora eu não vou lembrar de quem, né? Porque também tô com esse problema de memória. Mas que é uma líder feminina, né? E ela falou que ela teve que colocar uma armadura e falar grosso para nas reuniões de diretoria com outros homens ela se fazer respeitada. Porque do jeito que ela era, dócil e calma, eles não escutavam. Então ela falou assim, quando eu entro na empresa, eu coloco uma armadura. E depois, imagino, né, lógico, com o time, internamente, mas assim, numa reunião de conselho, numa reunião de diretoria, hoje a gente tem um conselho que ainda é muito masculino, né? Tá difícil da gente ter um conselho que a gente atinja 40%, né? Que é o que a pauta ESG pede. Então, as mulheres acabam tendo que colocar essa armadura para poder... Não sei se vocês sentem isso, se vocês concordam com isso. Eu precisei nesse mercado que é extremamente masculino para eu entrar numa concorrência onde só tinham construtores e homens, e eles não davam valor para mulheres numa reunião. Eu vesti uma armadura, tá difícil tirar, porque daí a gente vai levando isso para a vida, né? E a gente vai ficando assim. E foi uma forma que eu trouxe para poder me sentir mais ouvida. Não sei se vocês... Mas você sabe que eu acho que isso é um aprendizado recente de todas as mulheres que estão num nível mais executivo, quer dizer, que passaram por esse processo de endurecimento. E eu tenho ouvido muito do processo estar se revertendo, no sentido assim, de que a gente está caindo na real, de que a gente se endureceu demais para conseguir conquistar o nosso espaço, e que a gente tem tanto valor no feminino que a gente consegue... Por que a gente não volta um pouco mais para o nosso mundo feminino? Tira um pouco a armadura, saiba se impor de uma maneira feminina. E eu acho que os homens também estão mais preparados para isso, né? Então, eu acho que a hora que você tem uma quebra de paradigma... Né? Teve que ir muito para frente, para agora a gente poder dar... Porque a hora que a gente começou a enfrentar o mundo de maneira muito masculina, a gente começou a enfrentar o você histérica, aquela coisa. Hormônios. Histérica, TPM, não sei o que tal. Pô, porque essa é a maneira masculina de fazer. E eu acho que a hora que a gente percebe que a maneira feminina complementa a dureza masculina e você consegue trazer um novo elemento um pouco mais suave, você dá uma estabilizada nos ânimos, a gente consegue se impor com voz sem precisar levantar o tom. Eu acho que é aquela coisa da gente aprender a falar. Só um minutinho que eu estou terminando de falar, porque a gente é constantemente interrompida e a gente não precisa mais bater na mesa. Mas é um processo, é muito difícil, né? É um processo para ficar atento a você mesmo, né? Então, hoje eu acho que é isso. Eu preciso olhar para mim
e voltar, entendeu? Até que ponto que eu me endureci tanto para poder ser ouvida, né? Que agora eu virei uma pessoa que, assim, que eu gostaria de dar uns passinhos para trás, sabe? Ter esse entendimento também, eu acho que é importante, né? É o autoconhecimento, né? Eu acho que essa autoconsciência vai ajudar a gente a encontrar esse equilíbrio, mas Então, não vai ser fácil. É. Né? Porque é o tempo todo uma luta. Eu acho que uma das coisas que nos ajuda muito é a profundidade em relação ao assunto que a gente vai tratar, né? Eu falo que até hoje eu não vou para uma reunião sem saber antes qual é o tema e sem estudar sobre o tema. Sim. Por quê? Porque eu não me permito estar ali e não ter um entendimento, não ter... Puxa, mas o que será que vai ser debatido aqui? Justamente para não dar essa brecha. Exatamente, ter uma opinião relevante sobre o assunto, né? E poder ter uma participação ativa, então, não mas só olha que louco, disputa. a gente não pode se permitir em momento algum, né? Eu tenho que estar munida de todas as informações, porque se eu não tiver, por eu ser mulher, talvez isso pode ser cai em descrédito, né? E já é comprovado, né, que as mulheres estão estudando muito mais do que os homens, elas chegam muito mais preparadas do que os homens, justamente porque tem a nossa amiga impostora que diz que se a gente não souber a página 2 do capítulo 4, alguém vai perguntar e você busca crédito, né? E aí a gente volta naquela massa. A gente não sabe, eu acho que a gente não se permite falar assim, olha, esse assunto eu não sei. Mas eu vou estudar. Você me ajuda? Ou você me ajuda? Isso. Se tem um expert do meu lado, a gente pode pedir ajuda. Do mesmo jeito, a gente esconde, né? Por que não existe a contramão do negócio, né? E tá tudo bem você não saber tudo, né? Não tem como. Sabe tudo. Mas você sabe que ela trouxe aqui a questão da impostora, e uma das coisas que eu vejo, né, e eu não sei se vocês observam, é que os homens, de uma maneira geral, eles são muito mais unidos do que as mulheres no ambiente de trabalho. E aí eu fico me questionando, né, o tempo todo, como que a gente consegue reverter isso? Porque eles rapidamente se juntam, se compõem, se ajudam. E as mulheres, normalmente, elas estão num tom muito mais de concorrência. Sim, sempre. Se este espaço é meu, ela não pode entrar, ou vice-versa. Então, acho que isso, para nós, mulheres, deveria ser um ponto bastante importante, porque eu acho que a gente acaba se sabotando exatamente nesse sentido, de ver que eles muito rapidamente se juntam, rapidamente eles estão ali falando do trabalho e mudam para o futebol, e a gente o tempo todo está falando de trabalho e muito de maneira individualizada, porque eu tenho que ser melhor do que a minha colega e a gente não busca essa complementariedade. A gente não se une, a gente não tem essa unidade para se fortalecer exatamente neste meio. E isso é algo que eu venho observando. Eu falei, vou falar para você, entre no grupo de mulheres da Ana, que é legal. Que é uma coisa muito legal. A primeira das falas que a Ana falou, que a gente foi fazer lá no jantar, e que eu mais me apaixonei foi por isso. Que lá dentro não existia concorrência nenhuma, lá todo mundo era para trocar. E as pessoas, tem empresa que faz o que eu faço, tem empresa que faz o que ela faz, tem empresa... E aqui todo mundo é igual para a gente fazer trocas. Então, assim, é uma união de trocas. O que eu tenho de bom que eu posso te dar, o que você pode me dar que eu não tenho. Legal. E é uma troca. E isso, se a gente não constrói isso, realmente, mulher, a gente... aprendeu, acho que a gente veio de um tempo que a mulher não trabalhava, e cada um ficava na sua casinha, então você não trocava nada com ninguém, né, só com a casa. Depois você vai trabalhar, você tinha que se garantir trabalhando, você também já não trocava. Aí o mercado começa a crescer, você já também tem medo, porque você também não vai trocar, porque você não... Agora eu acho que a gente tem mais oportunidade de trocar, tem mais mulheres fazendo mais coisas, né? Acho que é uma história, né? E vai ser diferente, né? Vejo a geração dos meus filhos são diferentes, né? Vão ser diferentes em tudo, né? Então, eu acho que tem muito da vaidade, né? A mulher é muito mais emocional e tem muito mais vaidade do que o homem, né? Então, o homem, assim, você vê concorrência masculina no trabalho e vê concorrências acirradíssimas, inclusive. Só que, assim, eles estão ali, porrada naquele momento, no momento seguinte eles estão falando de futebol e tomando chopp e aquilo passou. Né? A gente não, se a gente alguém pisa no nosso carro, a gente vai lembrar daquela pisada, o resto, a gente vai fingir que perdoou, mas vai levar aquela pisada pro resto da vida. Porque a gente tem essa coisa da vaidade, do emocional, e que é difícil de trabalhar, né? Então, e uma coisa que eu ponho sempre no grupo é assim, da gente ter esse exercício de, putz, puxa uma mulher com você, adota uma mulher com você. Se é difícil no mesmo nível, porque você de alguma maneira se sente naquela concorrência, traz uma mais nova, ensina uma mais nova, mas dá esse espaço.
Porque o mais importante, a gente não quer dominar o mundo. A gente precisa ter equilíbrio no mundo. Então, assim, eu quero estar do lado de um diretor e debater, eu quero sentar numa mesa de reunião com 50% homens e 50% mulheres, não ser a única mulher, porque eu acho que isso, de fato, é a coisa que a gente fala do ISG, que está super na moda agora, de ter uma coisa mais misturada, de estar todo mundo ali dando opinião, porque todo mundo agrega. Inclusiva, diversidade. Né? Isso que a gente já vem comentando há algum tempo, mas que a gente está derrapando. Né? E que isso agrega porque você tem milhões de visões. Então, acho que é a mesma coisa. Eu trabalho hoje na Temon, que é uma empresa de manutenção, e graças a Deus eu tenho um chefe bacanésimo. A diretoria hoje são 2 homens e 2 mulheres, então a gente consegue, claro, as 2 mulheres, uma na área de relacionamento e uma no RH, e os 2 homens nas áreas técnicas. Mas tá tudo bem, porque eles são muito bons na técnica e a gente é muito bom em relacionamento e pessoas. E tá tudo bem. E tá ok, funciona super bem. E precisam dos 4 para a coisa acontecer. Exatamente. Né? E a gente está começando, já faz um tempo, a olhar para o chão da história toda, de que falta mulher em manutenção. E o olhar da mulher. Exatamente. E aí a gente está agora buscando desenvolver. Não, porque a gente é chamada por uma coisa, a gente vai ver aquela coisa, mas vai olhar tudo que está abelha, né? Fala que isso. Porque o homem, na hora que você fala em manutenção, parece óbvio ser um encanador, um eletricista, porque é um serviço pesado. Mas é um serviço que tem que ter um olhar crítico. E aí a gente começou a falar, por que a gente não começa a pensar nessas mulheres 40 a mais, que a vida inteira fizeram um trabalho doméstico, que sabem olhar o ambiente como ninguém, como olha a sua casa, e vai saber fazer aquele pequeno reparo que pro homem passou batido, porque para ele, mas não. Imagina isso, né? Ninguém vai ver. É um detalhe numa fiação. Porque hoje os nossos sistemas não precisam mais tanto de força, né? Eles precisam muito mais de jeito, né? Então, a gente começa a olhar o mercado de uma maneira diferente, né? Os espaços começam a ser tomados de maneira diferente por homens e mulheres. Né? Esse olhar é muito diferente, até o reporte para o cliente. Né? Então, a gente vive isso no nosso dia a dia. Né? A gente tem a parte da arquitetura, tem a parte da engenharia, tem a execução de obras e tem também o famoso checklist. Sim. Né? A gente entrega uma obra e tem um momento de checklist. E aí o cuidado no fazer o reporte para o cliente, né? A olhar o ambiente, o nosso cliente já ocupou o espaço. Exato. Então entrar com cuidado, não se fazer ser percebido. Quer dizer, é isso que eu acho que a mulher tem, né? Que o homem olha de maneira macro, também, né? E a mulher olha eu acho detalhe, que tem homem que tem também, vice-versa, mas assim, eu acho que esse mix, né? Que a gente podia... Ana, eu não lembro do nome dela, que acho que você trabalhou com ela, né? Que foi essa... A Helenice. E ela falar que lá que tem agora as mulheres que vão dirigir. Gente, eu achei incrível, porque só que estacionamento só tem homem. E agora estão colocando... ela tá no caixa. Agora as mulheres também... Que é o atendimento. Gente, mulher tem muito mais cuidado. Parece que não, mas a gente, mulher, tem muito cuidado com carro. Comprovam, né? O seguro é mais barato para a mulher, enfim, porque o volume de acidentes é muito melhor, ele é muito mais cuidadosa. Ela pode ser não tão... ter o adestramento, porque fugiu a palavra, na habilidade de dirigir, por isso o homem é mais ousado, porque ele tem mais habilidade na direção. Mas para estacionar nem... Eu, na minha casa, quem dirige sou eu. Na minha casa é o avesso do avesso. Em casa porque meu marido trabalha com comida. Então a gente brinca em casa que o papai é cozinheiro e a mamãe é manobrista. Agora a mamãe virou engenheira, subiu na vida, conseguiu um diploma. E meus filhos se matam de rir, mas na cabeça deles é aquilo, é o pai que faz o supermercado, que cozinha em casa, e a mãe que trabalha até mais tarde e está no meio do mundo, e tá tudo bem. A cabeça dele já é uma nova geração. Então, mas é isso, eu acho que por isso que essa geração também vem já com experiências em casa diferentes. Sim. Né? Porque sai da nossa época, por exemplo, que a mãe era dona de casa, o pai que trabalhava até tarde. Enfim, já vem com uma base diferenciada. E isso eu acho que a gente tem uma responsabilidade, eu não sei se todas são mães, mas assim, enorme, porque a gente está tão preocupada em empoderar as mulheres e está esquecendo de empoderar os meninos. Sim. Ou preparar os meninos para as mulheres empoderadas. Porque eu vejo a minha geração, eu estou com 47 em 2 semanas, eu confundo, mas eu vejo várias amigas solteiras porque são altamente empoderadas e não encontraram alguém
que encarasse aquilo. Porque literalmente, na nossa geração, era encarar aquela mulher, porque é uma mulher difícil, não sei o quê. E eu vejo já meus filhos e minha filha... Completamente diferente, né? Completamente diferente. Mas eu estou ensinando o meu filho que uma mulher é independente, ela resolve sozinha, o que não deixa que ele seja um homem gentil, educado, que também seja bem estabilizado na vida, que vá correr atrás das coisas dele, mas que admire uma mulher forte na vida dele. Porque ficou essa lacuna durante um tempo da gente educando as meninas a serem super mulheres e os meninos a serem provedores que buscassem uma mulher do lar. Aí, Tem alguma coisa errada aqui. não deu match, né? Deu match. Uma geração ali que se desencontrou. Desencontrou, né? A geração se desencontrou. Então a gente tem uma mega responsabilidade nisso, né? Também. Super. Com toda certeza. Eu tenho 2 filhas mulheres, né? E uma delas tem 26 anos. Eu digo, filha, tá na hora de casar, ter filhos. Imagina! Mãe, que papo é esse, né? Que papo é esse? Por quê? Né? Onde está escrito isso? E, de fato, tem essa dificuldade até de se relacionar. Por conta dessa discrepância que existe de aculturamento. Acho que de como que a gente prepara essas pessoas para esse novo mundo, né? Que a mulher também pode. E vamos combinar, não é tão antigo, né? Não. Eu acho que essa mudança ela é muito nova, da mulher se desafiar, sair, conseguir o seu diploma, entrar no mercado de trabalho, falar de igual para igual. Então, acho que é um processo, né? E o tamanho da nossa responsabilidade neste processo e o quanto isso vai fazer diferença para o futuro, porque hoje a gente observa muito claramente essa discrepância que existe. E sabe o que eu queria perguntar para vocês? Assim, que dica que vocês dariam para essas meninas que querem serem, né, no nosso mercado, tá na liderança feminina? Hoje, né, a gente já passou por tanta coisa. Se alguma menina perguntasse para vocês assim, qual que é a dica de ouro para isso, se existe, o que vocês falariam para elas? Acho que dica de ouro, Não assim... Trabalhe não é muito. isso que eu dizer. Eu acho que assim, tem que ser muito curiosa, tem que ter um sonho, tem que ter um objetivo, tem que ter uma aptidão identificada. O que eu gosto de fazer, né? Eu digo que assim... Um propósito. Um propósito, né? O que me traz satisfação? Eu falo que eu tive ao longo da minha carreira a oportunidade de trabalhar em outros segmentos em outros anos. Né? Então, eu quase fui para uma área de projetos corporativos, tecnologia, experimentei e falei, poxa, não é isso. O que de fato me trazia aquela motivação, aquela coisa do acordar de manhã e falar, poxa, é isso que eu gosto, que eu sei fazer. Então, acho que o primeiro ponto é saber conseguir identificar, né? Qual que é o ramo, qual é o segmento que eu gosto, que me gera essa satisfação e trabalhar, e estudar. E quanto mais você conhecer deste assunto do qual você já gosta de fazer, quanto mais você se atualizar, porque não é o que eu aprendi lá atrás, não vale hoje. As coisas, elas vão... Você precisa Muito rápido, né? Muito rápido. Eu acho que o alcançar uma liderança vai ser uma consequência natural deste processo. Porque você vai gostar tanto, isso vai... E vai ter tanto domínio? Tanto domínio que quando você vê, você está ali gerindo, você está ali conduzindo, você está ali direcionando, você está puxando outras pessoas. Então eu falo muito sobre isso, o que você gosta de fazer, né? O que você se identifica e experimentar. Eu acho que você tem ali um período que você vai experimentar coisas diferentes, mas que em dado momento alguma coisa vai falar, e gostar de trabalhar. Se não gostar, é um pouco difícil, aí tem que dar certeiro, né? Aí vai ser um líder Tem que ver assim, se não vai exato. quebrar rápido. antes, né? E rezar para que o dinheiro chegue até o final, né? Exato. Eu acho que para mim teve um momento que eu acho que a dica de ouro para mim foi busca aliados. E eu acho que se eu tivesse ouvido isso antes, talvez Seria os rede de caminhos... apoio, né? Não, eu A digo... rede de apoio na vida e aliados no trabalho. Eu digo aliados no trabalho mesmo, assim. Se eu tivesse ouvido isso antes, talvez o caminho tivesse sido mais fácil. Que é o aliado do gestor. É de não ter o medo de você chegar num gestor, e aí seja, se você é um analista, que seja num coordenador, se você é um coordenador, que seja num gerente, num supervisor, e assim, ou até em níveis mais, que você pule alguns degraus, mas que você estabeleça essa relação, sabe? De chegar e... Vamos tomar um café? De perder um pouco dessa barreira e falar, putz, o que você está achando do meu trabalho? Você podia me avaliar fora daquele circuito que me avaliam? Será que você podia me dar alguma dica bacana? O que você acha?
eu falo, gente, É tão simples, parece tão complicado, simples, né? E para a mulher é muito difícil fazer isso. Eu fui descobrir isso com 40 anos de idade. Foi a primeira vez que eu tive coragem de virar para um diretor executivo e falar: será que a gente pode tomar um café? Eu queria ouvir um pouco a sua opinião. E para mim, com todos que eu fiz isso, a surpresa foi tão grata de ver eles tão dispostos a sentar, a falar, a te dar um coach de carreira, uma coisa assim meio despretensiosa, tal. Eu tive grandes líderes mulheres no meu caminho também, que eu acho que ajudou bastante. Mas acho que você ter essa iniciativa, que é uma coisa que a mulher não tem. E que é uma coisa que o homem tem na hora do shopping e na hora do futebol. Tipo, ei, cara, tô performando legal? Não tá na hora daquele aumento, não sei o quê, que já é mais pá, né? Mas, né? Mas mais retraída. A gente fica ali esperando um reconhecimento, alguém me notar. A gente tem que quebrar essa barreira de chegar para um gestor que às vezes é diferente do teu meio e falar assim: você tem notado no meu trabalho? Vamos tomar um café? Tem notado no meu trabalho? Você acha que eu estou performando legal? Onde você acha que eu posso melhorar? Então, pô, legal, porque eu ouvi uma crítica ali que me incomodou. E abrindo esses caminhos, que eu acho que a hora que você faz um bem para a carreira danado, porque eu acho que você tem uma oportunidade gigante. Mas a aí, pessoa que recebe... volta naquilo que você falou, tem duas coisas, maturidade e autoconhecimento. Você não vai pedir opinião quando você não está maduro o suficiente para escutar. Tem esse lado. Confiança. Então, né? assim, Tem esse lado. sabe, ser vulnerável e tudo bem se falar assim, puxa, tá tudo ruim, que é ótimo, pelo menos eu sei, o que eu tenho que melhorar? Tá tudo bem. Eu acho que a nossa geração, pelo menos, eu também passei uma vida assim, você não vai perguntando para ninguém, você vai se achando, né? Não, acho que aqui não foi muito bem, puxa, mas aquilo lá... Mas você não vai perguntando, você não vai, demora. Assim, a gente começa a ter essa consciência, eu também, agora mais velhinha, assim, tudo bem se alguém falar para mim, porque, sei lá, não deu nada certo, o trabalho tá ruim, tá ótimo, então o que a gente vai melhorar aqui? Ou, puxa, vamos aprender alguma coisa que eu não sei para a gente melhorar aqui? Eu acho que é demorado isso. A geração mais nova, e volta de novo, é engraçado, tem essas coisas ruins e boas, eles têm essa abertura. Tem. Acho que muito mais do que nós tínhamos. Muito mais do que a gente tinha. Eles são mais ousados, né? São, também. Então, mas eu estava num grupo esses dias de mentoria para C-Levels. E aí a primeira questão foi essa questão. Foi falado sobre a diferença das gerações, né? 5 gerações pela primeira vez convivendo juntas e tal. E aí eu esqueci. Que eles têm essa coisa da abertura de não ter hierarquia, né? Não, que é o seguinte, eles te dão abertura para falar o que fazer, mas você não pode falar como fazer. Se você falar como fazer, você ofende eles. Olha só. Entendeu? Então é assim, o que eu devo fazer? Você tem que fazer isso. Tipo assim, qual é o seu papel na empresa, entendeu? Agora, você não pode falar como fazer, porque eles já sabem. Igual meu filho. E aí, o que vai acontecer? Vai dar ruim. Aí eles vão perceber, eles vão recuar e aí eles vão te valorizar pela sua experiência. Quando a gente não falar como fazer. Entendeu? Deixar eles não conseguirem fazer o que eles têm que fazer. E aí eles vão nos valorizar pela nossa experiência, que a gente sabe. O step by step de cada processo. Eu achei isso muito interessante. Então, assim, saber lidar com essa geração também, né? Eu acho que é um grande... Algumas técnicas, a gente tem que aprender algumas técnicas. Tem que falar, né? não, você faz isso Você tem que fazer com que eles façam aquilo que você quer que eles façam, sem que eles saibam que é você que quer. Aí você... Tipo casamento. Mais ou menos. Nossa, excelente a ideia que eu tive, te passei e você não sabe. Aí quando ele traz, você fala, nossa, foi isso. E aí eu acho que isso vai gerando essa proximidade, ele vai valorizando e vai encontrando esse olhar. Eu acho que muito legal é que, assim, eu tenho uma máxima que eu digo lá, pessoal, procurem e não esperem ser procurados. Porque vocês são muitos, às vezes para um coordenador, para um supervisor, o interesse de crescer e se desenvolver é seu. Então, procure. E eu acho que ter uma mulher ali na liderança traz essa abertura. As pessoas sentem-se também, as meninas com mais à vontade de falar com as líderes mulheres. Eu tenho no meu time líderes homens e mulheres. E às vezes o time do líder homem procura outras líderes mulheres porque se sente mais à vontade. E tá tudo bem, inclusive é trabalhar isso dentro da própria liderança, que tá tudo bem trocar, né? Que o colaborador é da empresa, não é meu, mas tem uma questão aqui. Então, acho que trabalhando essa maturidade, a gente vai observando esses avanços. Acho que isso é muito legal. E até acho que a quebra dos paradigmas um pouco. Eu passei alguns anos ouvindo de um gestor que eu tive, e que a gente batia muito de frente,
o mesmo feedback. Mesmo, e era sempre a culpa de um terceiro. Até a hora que, conversando com uma outra gestora, ela falou, por que você não vai falar com esse terceiro? Exato. Nossa. 3, 4 anos ouvindo aquela história. Aí eu falei, porque eu não queria passar por cima. Ela falou, mas você não está passando por cima, ele está podando o teu crescimento com essa desculpa. Eu falei, gente, por que eu esperei tanto? Aí faz tudo. É libertador. Não era nada. Falou assim, Ele nem sabia da sua dor. não. Eu falei, então me conta aí, o que você acha, né? E falei, gente, olha, foram 3 anos jogado no lixo por causa do terceiro. E Então. por falta de não se comunicar. Do segundo, né? Ou do primeiro. Que aí a gente vai voltar para aquele problema da comunicação também, né? Que é outro... E aí você fica naquela outra ponta, até que ponto estava confortável ficar engolindo aquela desculpa, porque eu também não estava confiando muito porque estava pronta. E aí você vai naquelas sabotagens naturais. Naturais, Então, assim, eu do acho que crescimento. a hora que você busca, e aí vem o aprendizado do buscar, que eu comecei, eu falei, aí eu abri uma porteira, assim, que eu marcava café uma vez por semana com um diferente, autoconhecimento total. Rápido. É. Agora você... E Intensivão. foi sensacional, Então, a importância desses pares, desses líderes, né? Muito Eu bacana. acho que isso tem muito a ver com a forma que a gente aprende na vida, né? Sim. E a gente tem um auto se preservar muito forte. Eu falo que eu tive a sorte ali, que eu me lembro que eu tive uma mãe sempre muito... se separou, tinha os filhos para criar, então ela tinha que resolver tudo sozinha, era ela por ela. Então essa coisa de ver uma mulher forte, correndo atrás, pagando as contas, já te traz ali uma visão diferente de mundo. E ao mesmo tempo, eu conversava há pouco com uma pessoa e eu dizia assim, a minha mãe, eu me lembro até hoje, na época da escola, eu chegava, mãe, fulana não gosta de mim. E ela olhava para mim e ela dizia assim, e o que você pode fazer para ela gostar de você? Então ela devolvia para que eu resolvesse aquele problema. Ela não me passava a mão na cabeça para dizer, nossa, coitada, eu vou lá na escola. Imagina. Apesar dela. Mãe, que isso é fulano super brigou legal. comigo, mas o que você vai fazer para que isso não aconteça? Então, acho que muito cedo, essa coisa do, peraí, deixa eu olhar para mim. Deixa eu olhar desse aqui. primeiro. Se sou eu, Se sou eu, ou se é ela. Ou se somos nós E duas, aí, assim, você não sofre, né? Eu falo que não sofre, pergunta. A pergunta, ela é libertadora. Então, às vezes, no ambiente de trabalho, a gente cria coisas na cabeça. Que tem um caminho mais... E tem um caminho muito que, mais fácil, às vezes, né? é um sofrimento seu e o outro nem sabe Não que aquilo sabe. está te afetando, né? É. Mas eu acho que a maturidade, ela vai levar você a ter essa tranquilidade e não ter o receio de, puta, vou estar vulnerável, a pessoa vai achar, o que ela vai pensar. Então, é menos sobre o que ela vai pensar e sobre o que eu vou sentir e como que aquilo vai me transformar. O que eu vou fazer com isso, né? O que eu vou fazer com isso? Olhar pra gente, né? É isso. Meninas, eu já fui ali sinalizada. A conversa vai fluindo, a gente É. esquece do tempo. É um assunto né? que a gente fica, né? Fica até amanhã. Me dá um novelo, que é 2 agulhas, faço uma blusa aqui. Super obrigada. Foi um enorme prazer ter vocês aqui. Obrigada mesmo. de Obrigada a coração. vocês pelo convite. Obrigada, adorei. Obrigada mesmo. E sucesso. Amém. A todos. Obrigada.